Iniciar a gravação. Vamos lá. Tudo bom, nono ano? Joia? Então, nosso tema hoje será processos de criações, né? E nós estamos no PET, né? Da semana 6, PET 3, semana 6, tá? Então vamos lá? Então, sobre processo de criação, gente, tá falando sobre o texto que aborda mais é sobre os vários tipos de materiais e suportes que você tem que conhecer para trabalhar com eles, tá? Eu vou falar com vocês assim, quando alguém fala suporte, é o material. Ah, que material que o suporte que o artista X utilizou. Ah, o suporte A que o artista utilizou. Suporte é o seguinte, gente. É o material. Ó, igual aqui. O caderno, para eu fazer esse desenho aqui, o suporte foi esse caderno. Tá vendo o caderno? Foi o meu suporte para fazer esse desenho aqui. Assim como também uma pessoa que trabalha com grafite de muro, o suporte dele é o muro ou aquelas casas abandonadas, né? O grafiteiro ele usa ali, né? E às vezes até como já vimos lá nos Estados Unidos, né? Nos anos 70 eles usavam os trens, né? Os vagões. Então, para a gente focalizar melhor, então o que eu vou dizer aqui? Então, suporte é isso. Então, a breve apresentação nossa é sobre isso, né? Então, ele aqui, ó, ele pergunta algo assim. Você já brincou de colocar uma moeda debaixo da folha de papel e depois tirar, né, com um giz ou um lápis para ver a textura da moeda, para ver a textura? Sabe, é aquelas brincadeiras, eu não sei se vocês já fizeram, com a folha. Que você pega uma folha aqui, ó, o que ele quer dizer aqui? Você pode pegar uma moeda ou uma folha aqui, né? Geralmente já tá falando aqui, ó. Você vai, coloca a moeda aqui, ó, e você cobre, né? Vamos ver se vai funcionar ao vivo aqui, gente. Ó. Aí você vai riscando de leve um pouco. O bom é com folha, né? Ó. Tá vendo? É essa que é a pergunta da... Essa que é a pergunta deles. Se você já fez isso, né? Para tirar a textura. Geralmente é bom com folha. Mas quando vocês veem aqui, ó, eu não sei se vai dar para ver. Ó. Tá vendo? É isso que é a pergunta do texto, tá bom? Então ele quer perguntar se que ele quer afirmar que esse processo tem o nome de impressão. Tá perguntando se a gente já fez isso, né? Eu acho que vocês já fizeram com folhas. Eu lembro que eu fiz muito no pré, quando eu era criança, né? Olha as duas imagens abaixo. Você reconhece quais vertentes artísticas, de quais vertentes artísticas? Quais são os nomes delas? Conhece seu processo de produção? Ou seja, é uma pergunta para nós. O que é isso aqui? Olha, gente, eu vou ampliar aqui. Isso aqui é muito também uma técnica de impressão. Essa aqui é a estilogravura. Tá vendo? Isso aqui é estilogravura. Eles trabalham muito com madeira, tá vendo? Geralmente. E aqui é o seguinte. A parte que tem tinta é a parte do alto. Ou seja, o artista, ele para fazer esse gatinho aqui, para imprimir ele, o que ele fez? Toda a parte em branco, ele afundou ela. Afundou assim, que ele foi tirando os excessos ali. Então, quando ele passa um rolo de tinta, onde vai ficar a tinta é nas partes altas. Tá vendo? Aí é tipo... Gente, isso aí é tipo um carimbo. Ele virou um carimbo. Ele vai passar a tinta ali e vai passar por cima. E tirou. É igual um carimbo. É um carimbo. Mas o processo é estilogravura porque está trabalhando com a madeira, né? Trabalha com madeira, né? Se fosse com pedra, por exemplo, fosse é o mesmo processo quase de impressão, mas aí chamaria litogravura, que aí é com pedra, né? Então vamos lá. Essa outra imagem 2, ele também pergunta, qual que é a imagem 1 e a imagem 2? Uma é gravura e essa aqui, né, que é impressão, e essa aqui é colagem, tá?
Aqui é um trabalho de colagem que eles fizeram, ó. Geralmente colagem trabalha com fotografias, desenhos, aí eles recortam, né? E vão colando aqui, igual aqui, ó. Eles pegaram a fotografia de uma família indígena, de um pássaro, né? E de umas flores aqui, de um papel de jornal e colaram aqui. É um trabalho de colagem, né? É igual mesmo recorte, tá, gente? Quando a gente fala colagem, é a colagem mesmo que a gente conhece na escola, sabe? O professor dá pra gente um caderno, tá lá com as imagens, com o desenho, aí você escolhe lá os desenhos que você quer na revista, aí você faz a recorte, ou às vezes te dá um caderno lá com os desenhos, aí você recorta e cola no caderno. É isso aqui, a mesma coisa, só que ele montou com um pássaro, né, uma família indígena. Geralmente o artista ele quer fazer uma crítica, ou quer falar alguma coisa a respeito de algum acontecimento político, né? Aí eles põem ali, como pode ser o caso do sofrimento de uma família indígena, essas coisas assim, tá? Eles são muito ligados à parte política, né? Então agora eu vou ler aqui esse texto aqui para nós, ó. Conhecer o processo de criação nas artes visuais é um elemento muito importante, não só para a leitura de imagens, como também para entender quais caminhos usar a cada produção artística. Ou seja, que você pode escolher como artista, você pode usar qualquer material, né? Você pode escolher desde pintura, desde pintura com lápis de cor, escultura, né? Fazer barro ali, vasos de argila, escultura em argila, né? Cada processo terá características bem específicas. As imagens acima apresentam dois processos bem distintos. A imagem 1 é uma xilogravura, gravura feita em madeira, como eu falei com vocês, ó, essa aqui é a imagem 1 nossa, né? É a xilogravura, gravura em madeira. E nós temos também a imagem 2, que é uma colagem, tá vendo? Isso aqui é uma colagem que eu mesmo já fui falando com vocês. Antes de começar a construção de qualquer imagem, é muito importante analisar o que será feito, quais materiais usar, qual tipo de suporte receberá a imagem. Ou seja, o suporte que eu falei é igual, o caderno. O meu suporte para desenhar ali é o caderno. O suporte para o grafiteiro é a parede, né? Ou às vezes qualquer outro ambiente que ele achar interessante, mas geralmente são os muros, né? E qual tamanho vai ser, o custo envolvido, né? As cores, ou seja, ele faz um estudo de que cor que ele vai usar, né? E outras cores. Como irei montar uma composição, ou seja, primeiro ele vai planejar, tá, gente? Você planeja primeiro. A arte é a seguinte, se a gente for fazer igual eu faço meus desenhos. Geralmente você planeja, aí você vê os materiais de referência, o que eu vou fazer sobre o quê? Vou fazer um desenho de uma pessoa andando de bicicleta. Um exemplo, um desenho que eu fiz outro dia. Vou fazer de uma bicicleta. Então eu vou ver os vários tipos de bicicleta, qual bicicleta mais ou menos que eu acho interessante para utilizar, tudo isso, né? E esses princípios, né? Aí você vai procurar essas referências, material, aí você vai usar assim. O que eu vou usar? Vou fazer via digital, no meu caso eu pensei, vou fazer no caderno, fiz um esboço no caderno, que foi meu suporte, foi o caderno de desenho, mas depois o meu suporte passou a ser o meu computador, que eu fiz o desenho pelo computador, né? Então é isso, né? E depois eu selecionei as cores, eu fiquei pensando, às vezes eu levei uns 2 dias, um dia inteiro pensando na cor que eu ia usar, qual seria a cor do sapato do personagem. Às vezes eu fico pensando a cor da roupa e a cor até da bicicleta. Eu fico pensando horas. Então é nesse sentido que ele quer dizer. Você fica ali pensando o que vai usar. Além do que já foi dito, saber identificar as linguagens das artes visuais também é importante. Saber o que é um desenho, uma escultura, uma gravura em metal, né? Uma pintura em aquarela, entre outras coisas, possibilitará entender as misturas que podemos construir em nossas obras, né? Isso tudo se resume em leitura e conhecimento de imagem, assim como sabemos identificar elementos de texto. Devemos também nos atentar
para as imagens, o que ele quer dizer é o seguinte, é porque às vezes tem pessoas que não reconhecem, assim, hoje nós sabemos o que é uma escultura, né? Quando uma estátua, você vê ali na praça, ali tem uma estátua que antes foi uma escultura em argila, que passou por um processo e que eles fundiram no metal ali para fazer, né, a estátua em metal. Então é o que acontece, né? A estátua você sabe, quando você vai numa feirinha, você vê aqueles bonequinhos de argila, é uma estátua, esculturas de argila, então você sabe a diferença que isso é uma escultura, né? Os materiais utilizados, agora, pintura também, você sabe a diferença de às vezes tem pessoas, por exemplo, que elas não entendem, por exemplo, a diferença na pintura, de uma pintura acrílica para uma pintura a óleo, porque quando você vê os dois quadros terminados, você simplesmente vai olhar e vai falar assim, ué, mas para mim tá a mesma coisa. A diferença do material é que um é a base de óleo, que você utiliza o óleo até de linhaça para diluir, né, tudo, e o outro você usa a água, né? Então a pintura acrílica ela é menos química até, ela é menos nociva, né? Ela trabalha com base de água e também a diferença também é que a pintura a óleo, ela em quadro, pintado no quadro, ela dura menos, a acrílica dura menos que uma pintura a óleo, né? Pintada corretamente, né? Pintura a óleo também, se você exagerar no solvente, o quadro também, menos de um ano já está pedindo restauração. Ou 10 anos, né? Um exemplo é os quadros de Picasso, que da forma como ele pintava, os quadros dele já passaram por 10 restaurações. Sendo que tem quadros tipo do Rembrandt que no máximo uma restauração só. Só precisou de uma restauração e às vezes alguns nem tiveram restauração. E são quadros que, tipo assim, um deve ter. Um, se tiver, tem menos de 100 anos e o outro quadro tem mais de 300 anos. Né? Um exemplo. Né? Então ele quer dizer aqui que nós temos que saber analisar o material. Então, quando eu olhei aqui, ó, quando eu olhei antes na hora a imagem 2, eu sabia que era uma gravura, uma colagem, desculpa. Aqui era uma colagem. Por quê? Porque os objetos, se vocês olharem bem, eles saltam, né? E também você vê outros elementos. O papel aqui, ó, você vê aqui, ó, que tem um papel. Você vê que, tá vendo a sombra aqui, ó? Eles saltam do olho. Você vê que alguém recortou aqui, ó. Você consegue ver aqui, ó. Tá vendo? Isso aqui foi recortado. Você vê a sombra aqui, ó. Não foi pintado, ó. A borda, quando vocês reparem, analisam a borda aqui, você sabe que é uma, né, como é que fala? Que ela foi um recorte, ó, tá vendo? Você vê folha, textura abaixo, você vê um monte de papel de jornal, então eu entendi que era uma gravura. A xilogravura é porque eu vou falar para vocês assim. Xilogravura, xilo é por causa da madeira, tá? Se fosse lito, gravura, era na pedra. Então, eu sabia que ele trabalhava com madeira, por isso que eu estou ensinando vocês, até estão reconhecendo, né? Se vocês não conhecem, o nome é esse. Tanto a litogravura e a xilografura, elas têm a mesma finalidade, que é imprimir, igual um carimbo, impressão, igual um carimbo, né? Só que um usa a pedra e o outro está usando aqui, está usando a madeira, né? Então, a xilogravura, que é até muito presente no Nordeste, também, até aqui, por aqui também, você nas escolas de arte, você aprende a fazer xilogravura, né? Eu mesmo já cheguei a fazer xilogravura. Então, o que acontece? Ele tira os excessos aqui, igual eu falei, ó, tudo isso que tá branco aqui, em branco na madeira, ele rapou mesmo, ele pega tipo um formãozinho, né? E ele ele desenha primeiro, tá? Vou falar o processo aqui. Ele desenha o gato. Vamos supor, desenha. Ele, nos dias de hoje, assim, quando é xilografura, você desenha mesmo com lápis mesmo. Desenha com lápis e ele vai só riscando ali com tipo um. Eu esqueci o nome, mas é como se fosse assim. Você. É tipo um formão, né? Que, tipo um formão ali, só que ele é mais fininho. Aí ele vai tirando os excessos ali da madeira. Para quê? Nessa parte branca. Ele vai trabalhando nessa parte branca, afundando ela. Por quê? Porque quando ele passar um rolinho, ele passa tipo um rolinho de tinta, aí só vai ficar na parte que ficou para fora aqui, ó, que fica preto. Aí
ele faz a impressão, tá vendo? Então, xilogravura é porque trabalha com a madeira, tá? Então, é um processo esse. Pintura a óleo, uma pintura assim, a aquarela é sempre a pintura, igual eu falo, como é que reconhece a aquarela? Aquarela é aquela pintura aguada, tá? Você vai fazendo ela e ela vai ficando aguada. Quando você vê que ela tá aguada, ali você vê que e a óleo ela é muito brilhosa, né? Ela tem muito brilho. E também é difícil de controlar, que eles falam, né? Ela demora a secar. Geralmente os quadros que vocês veem, muito quadro que às vezes vocês já viram em feira, viram no lugar, é pintura a óleo, tá? Ele é óleo, tá bom? Então agora, pessoal, vamos para as atividades para me mostrar a vocês o que vai ser nossas atividades, tá? Vamos na número 1. Com base na visualização da imagem 1, né? Ou seja, com base nessa imagem do gatinho, né? Ó, com base da imagem do gatinho, ó. Aí tá assim, ó. O processo de xilogravura é usado a madeira e o metal como suportes, né? Eles usam a madeira e o metal como suportes. Aí tá B, a xilogravura é um processo de impressão. A imagem representada, né? Uma imagem identificada como pintura em tela, a imagem representada é uma, né? Que eu acho que pular aqui. É uma imagem que identifica como uma pintura em tela? É uma pintura? Né? Vamos falar aqui, não é pintura, né? Eu não estou dando a resposta não, mas já estou explicando vocês. Não é, é um desenho, é uma gravura já. Se já é gravura, né? Como é que foi o processo? Não é uma pintura, não foi pintado ali na tela, né? Isso aqui só para vocês já terem uma ideia. E D, a imagem mostra um processo novo e revolucionário de impressão. Fica com vocês aí para responder. Tá muito fácil, sabe? Assim, às vezes, quando é coisa muito difícil, eu costumo falar, né? Descreva, segundo seus conhecimentos, o passo a passo do processo de criação de uma pintura em tela. Gente, pintura em tela, vocês já sabem, né? É igual eu falei de pintura a óleo. O que você tem? Você tem a tela dela. Você vai falar, descrever os materiais, tá? Você usa as tintas, pincéis, né? Depois vocês descrevem esse processo aqui. Eu estou falando assim porque eu estou imaginando que vocês não conheçam esse processo, né? Porque quando não é falado no PET, eu fico assim, eu fico querendo pelo menos explicar alguma coisa para quem está no outro lado e não está entendendo, né? Então, 3. Conhecer tipos de imagens é como se guardássemos em uma gaveta do cérebro tudo o que vimos. Você é capaz de relatar quais tipos de imagem de artes visuais você conhece? Cite algumas. Gente, essa 3 ela é pessoal, mas ela é bem fácil também. O que quer dizer aqui? Para você escrever qual tipo de arte que você conhece. Eu conheço pintura, conheço escultura, eu conheço fotografia, né? Eu conheço desenho, um grafite. Então são coisas assim para vocês colocarem o que vocês conhecem, tá bom? Então, gente, é isso aqui. Eu espero que vocês tenham entendido todo esse processo, tá? O que é uma colagem, gravura, pintura, né? Aqui o nosso processo foi bem rápido, né? Os processos de criações. Então, façam os exercícios, tá? Façam os exercícios direitinho. Qualquer dúvida, me procurem. Qualquer dúvida, mande uma mensagem para mim, tá? Então, ó, um grande abraço, bons estudos e fiquem com Deus.